Bom dia, Marcelo Lomba. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? A minha pergunta é simples. Com essa parada, com toda essa situação que nós estamos vivendo neste momento, você vinha numa crescente, você vinha num desenvolvimento técnico muito bom e físico também. E eu queria te perguntar como é que você está e se você está preparado e qual a sua ansiedade para a volta possível desse futebol. É, que bom estar podendo responder essas perguntas. Saudade. Graças a Deus estava vivendo um bom momento, assim. O time estava vivendo um bom momento, um momento de crescimento, de assimilamos bem a maneira que o treinador, né, o Kudê, colocou para nós. Esse ano foi um ano que começou muito cedo as competições, né, os jogos decisivos. Então a gente teve que acelerar muito, né, tá bem rapidamente no auge da nossa forma. E o primeiro passo ali foi a classificação, mas a gente se preparou muito para essa fase da Libertadores, né? Um jogo contra a Universidade Católica, o Grenal, e ali eu acredito que a gente estava realmente na nossa melhor fase. A gente estava voltando a se preparar, eu confio no trabalho que os meus preparadores fazem, no trabalho que nós temos. É claro que nós estamos indo passo a passo, até porque temos uma série de medidas aqui que para o treinamento ser em segurança, mas eu tenho confiança no trabalho que é realizado aí nesses quase 4 anos que eu estou aqui, no nível dos goleiros, no nível da nossa equipe. E a gente tem expectativa, é claro que em alguns momentos vem alguma ansiedade. Eu acho que isso não vale somente para o futebol, mas para toda a sociedade. Mas a gente está trabalhando, a gente está focado, e a gente está aguardando aí as próximas medidas. Olá, bom dia. Tu como um dos líderes do grupo e nesse contato que vocês jogadores estão tendo no retorno, né, mesmo sem futebol, a gente sabe que o Inter sofreu nessa parada, assim como todos os outros clubes, mas o Inter vinha muito bem, né? E a parada talvez tenha sido num pior momento de crescimento do clube, né? O que vocês, com o Eduardo Cudê, os próprios jogadores e a comissão técnica, têm projetado de retorno? O quão difícil vai ser o Inter voltar, né, àquela forma que vinha jogando antes da pausa, né, como foi no Grenal, por exemplo? Hoje a gente tem pensado dia após dia em crescer fisicamente, em recuperar essa forma que a gente fica feliz de estar sendo reconhecido do trabalho que foi feito no início do ano, de retomar essa intensidade, essa parte tática. Como eu falei na outra pergunta, passo a passo, a gente tem crescido dia a dia e buscado melhorar. O trabalho ainda não está totalmente aberto, né? E a gente está indo realmente aos poucos. Mas eu creio que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo. E quando o futebol voltar, né, no dia que voltar, a gente vai estar pelo menos próximo, né? Somente readquirir tempo de jogo, que é algo importante na nossa dinâmica. E talvez seja o que realmente a gente vai sentir, porque a gente nunca ficou tanto tempo sem jogar bola. Nas férias a gente fica 30, na pré-temporada mais 15, 20 dias, e agora é um tempo maior, só que aí a gente vai tentar minimizar isso realmente com o trabalho. Oi, Lomba, tudo bem? Apesar da situação social que a gente vive com relação à pandemia de coronavírus e ainda num período de enfrentamento dessa doença, com muitos estados em situação bem dramática mesmo, como é o caso aqui de São Paulo, por exemplo, a gente tem Internacional e Grêmio com a retomada dos treinamentos bem mais cedo do que outras equipes, por conta também da situação do Rio Grande do Sul. Você acha que a dupla Grenal tem uma vantagem por ter retomado as atividades mais cedo, esse tempo de treinamento mais cedo, dará algum tipo de vantagem à dupla Grenal? Olha, a gente não pensa nisso. A gente trabalha todos os dias para dar o nosso melhor, para crescer, para representar bem o internacional. E a gente quer apenas retomar aquele nível de competitividade que a gente tinha antes da parada. Eu acredito que todas as equipes também buscam isso. Por exemplo, na parada, né, na quarentena total, eu procurei treinar em casa, eu tenho visto isso em outros clubes. Eu vejo alguns clubes com treinamento
online, eu vejo alguns clubes já voltando, enfim, cada cidade tem a sua situação, né? Cada estado tem a sua situação, e eu acredito que vai dar tempo de todo mundo se preparar bem para a retomada do futebol, que vai acontecer com bastante calma, com bastante prudência. Lomba, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: nessa volta do futebol, usando até o campeonato alemão como exemplo, porque foi o primeiro a retornar, uma das grandes preocupações foi a quantidade de lesões. Foram 8 jogadores lesionados nas 6 primeiras partidas. Queria saber como é que vocês têm olhado para isso, se isso é uma preocupação também, se vocês entendem que no caso do Internacional, que voltou com bastante antecedência, é possível amenizar essa quantidade de lesões na volta. Como é que vocês têm olhado para isso e trabalhado para se prevenir em relação a lesões quando o nosso futebol voltar? Boa pergunta. Todo mundo tem acompanhado, que gosta de futebol, tem acompanhado essa volta na Alemanha. A gente sabe dessa informação. Acredito que o departamento do Inter, médico, físico, vão trabalhar muito em cima disso. E acredito que a maioria dos clubes vão estar atentos, porque foi um período grande de parada. Nós temos muitas competições a serem jogadas e está sendo feito um trabalho preventivo, né, com calma, de realmente ganhar primeiramente a parte física. Então, eu acredito que a gente está bem monitorado. É claro que a gente não pode controlar todas as coisas, né, até porque quando a gente vai competir surgem várias situações, mas tenho certeza que da capacidade dos nossos preparadores e do nosso departamento médico. Lomba, recentemente o Internacional divulgou a redução salarial do grupo de jogadores, algo em torno de 25%, e o Rodrigo Caetano, diretor executivo, antes havia nos dito e admitido que foi uma iniciativa dos próprios jogadores do Internacional. Foram vocês quem procuraram a direção do Inter para viabilizar isso, até em função das demissões que o Inter fez recentemente, mais de 40 funcionários que foram demitidos por conta da crise. Eu queria te perguntar, como líder do Internacional, do grupo do Internacional, como também um jogador experiente que passou por diversos clubes do futebol brasileiro, qual o papel dos jogadores na tentativa de vencer essa nova realidade do futebol brasileiro? Muitos clubes estão em crise financeira, uma crise que vai ainda atrapalhar o andamento dos negócios nos próximos anos. E onde que entra o jogador nisso? Qual a responsabilidade dos atletas que, em um alto nível, caso de Internacional e de clubes da Série A, ganham um alto salário? Qual a responsabilidade que os jogadores têm e de que maneira vocês podem contribuir para que essa crise ela seja, de certa forma, amenizada nos próximos anos, Lomba? Então, a gente sempre esperou um estudo do Inter, né, real das finanças. Quando eu venho falar aqui, eu quero falar somente do caso do Internacional, não quero me atrever a comentar sobre os outros clubes, até porque teve uma rodada de negociações antes envolvendo vários outros clubes e foi decidido que cada clube decidiria por si só, e a gente se sentiu muito confortável em ter essa negociação com a diretoria. Quando o Inter foi mapeando mais ou menos esse estudo, nós nos adiantamos e vendo a real situação, já colocamos, olha, os jogadores estão dispostos a uma boa redução, uma redução que conseguiria equilibrar, pelo menos momentaneamente, o clube. A gente sabe que não é um momento simples, nem fácil, mas a gente crê e espera realmente uma retomada. A gente está esperançosos, né, os jogadores. Então a gente tem uma muito boa sintonia aqui com a direção. Então acho que todo mundo está junto nesse barco de fazer o Inter mais forte, de fazer o Inter passar por isso. Não é à toa, o sócio é importante, os jogadores são importantes, os veículos de comunicação são importantes, todo mundo assim andando junto para que o futebol volte, não só o futebol, mas sim a sociedade se recupere dessa crise. Muito bom dia, Lomba. A gente sabe que o futebol, o mundo do futebol, ele parece ser a parte da realidade que todo mundo acaba vivendo, principalmente financeiramente. E até por tudo que está acontecendo, a gente está vendo as dificuldades dos clubes, o momento financeiro propriamente do Internacional. Queria saber como é que tu vê o futuro,
do futebol em geral, do próprio Inter? Como é que tem sido as conversas com os dirigentes? O que tu pensa que será e como será o futuro do futebol e do Inter pós a pandemia? Então, essa pergunta é bem abrangente. A gente acho que ficaria horas aqui discutindo. Coisas vão mudar, tem coisas que podem ir para o lado positivo, tem coisas que podem ir para o lado negativo, né? Principalmente economicamente. Às vezes vamos ter jogos sem torcida, às vezes a audiência da televisão vai ser maior, não sei. Enfim, são medidas de interação e que o online pode trazer. Enfim, não é muito a minha praça, mas acho que os jogadores têm que estar focados em dar um grande espetáculo, do mais alto nível. Isso traz audiência, isso traz o torcedor conosco. Nós temos aqui uma grande torcida e a gente quer resultados, né? Primeiro, a gente quer jogar em segurança. Segundo, a gente quer dar o nosso melhor, conseguir resultados. E aí sim, eu acho que a gente faz o Inter tá bem, o Inter ter o prestígio, o Inter agradar os torcedores, né? A gente viver momentos aqui especiais. Então, eu acho que é isso que nós, jogadores, podemos fazer e agir nesse momento. Tudo bem, Marcelo Lomba? Eu queria saber de você, na Alemanha o campeonato já voltou, Portugal também a bola já voltou a rolar. Aqui no Brasil ainda não se tem previsão de quando isso vai acontecer. Os especialistas nos órgãos de saúde falam que no Rio Grande do Sul o pico do Covid-19 ainda está por vir. Dentro de um mês isso deve acontecer. Eu quero saber de você se você sente segurança em voltar a jogar, principalmente agora no Campeonato Estadual, enquanto o pico ainda não atingiu o seu máximo em relação ao coronavírus. Você se sente seguro em voltar a jogar futebol? Primeiro, a gente fica feliz com o retorno do futebol na Europa, né? Na Alemanha, Portugal. Parece que agora a Inglaterra e Espanha também estão voltando. E a gente tem que ir por partes aqui. Desde o momento que o Inter anunciou a volta dos treinamentos, a gente pôde ver o protocolo que é feito diariamente, que é a segurança que a gente está, a medição de temperatura, o cuidado dos médicos, enfim, o protocolo dos treinamentos. Isso nos deixa bastante seguro para o treinamento. Agora, quando anunciarem os protocolos dos jogos, aí a gente vai realmente ver a prática. Então a gente está bem tranquilo para treinar. É claro que a gente observa o que acontece na sociedade e a gente quer que realmente isso tudo passe, né? Que as coisas melhorem, né? A gente tem visto notícias positivas em alguns lugares, mas a gente ainda sabe que tem lugares que estão em uma cidade pior do que Porto Alegre, então a gente tem que ter muita calma, mas hoje a gente se sente bem seguro para vir aqui no treinamento. Bom, Lomba, o Campeonato Gaúcho está marcado aí para 15 de julho, início de agosto, mas o Campeonato Brasileiro ele não tem uma data ainda para início das rodadas, né? E a Libertadores também não tem data para volta. Então, eu me lembro que em 2016 você fez parte de um grupo de jogadores no WhatsApp falando sobre a reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Por conta da queda do voo da Chapecoense, todo mundo enlotado. Eu te pergunto, nesse ano, existe algum movimento de vocês jogadores? Vocês têm um grupo no WhatsApp que estejam falando sobre o Campeonato Brasileiro? E especificamente sobre você, Marcelo Lomba. Qual é a sua impressão a respeito desse Campeonato Brasileiro? Onde ele vai acontecer? Com que condições a gente já sabe, né? Muito provavelmente sem público, mas onde ele vai acontecer? Um local só? Cidades sedes? Qual é a data? Vai mudar a fórmula? E queria que você falasse também o que vocês, porventura, falam nesse grupo, também sobre a Libertadores. Então, esse ano não estou em nenhum grupo de jogadores e também não conheço ninguém que tenha falado sobre isso. Eu acho que está todo mundo com muita cautela e esperando posicionamento da CBF, dos órgãos de saúde, dos clubes. A gente sabe mais ou menos as informações que você falou ali. O que a gente tem de realidade agora é a volta dos treinamentos e uma prévia para o Campeonato Gaúcho. Sem público, obviamente, com um protocolo de segurança a ser seguido. E isso é mais ou menos o que vocês sabem. Então a gente está todo mundo aguardando. E eu acredito que, assim, pelos amigos que eu tenho no futebol, realmente todo mundo em compasso de espera.
Bom, Lomba, o Inter acabou renovando aí com vários atletas, né, da velha guarda, como o Wendel, teve o Thiago Galhardo, o Lindoso e com a garotada. Eu queria a tua opinião aí sobre a continuidade do trabalho, sobre as renovações de contrato do clube e sobre o D'Alessandro, a importância dele no clube, até porque ainda não renovou o contrato, que tudo indica vai renovar. Mas eu queria a tua opinião sobre as renovações de contrato do atual elenco. A gente fica feliz, são meus amigos, né? Isso mostra que os jogadores têm desenvolvido, né? O clube tem desenvolvido um bom trabalho, né? Dentro de campo, expectativa boa. Tá alternado, né? Uma galera mais velha, uma galera mais nova. Mas aqui a gente tem um ambiente muito bom, a gente está conseguindo alguns resultados, demonstrando um bom futebol. E sobre o Dali, ele é bom negociador, né? Ele sabe a hora certa, ele confia muito na capacidade que ele tem. A gente observa os treinamentos, ele voa, né? Ele tem uma capacidade física muito grande. Então a gente fica bem tranquilo, sabendo da importância dele, da liderança e se a gente poder aqui, daqui a pouco sai uma notícia boa aí. Grande Lomba, um abraço. O próximo jogo, depois da parada, será um clássico Grenal válido pelo Campeonato Gaúcho. A Conmebol recentemente divulgou as punições dos jogadores que foram expulsos no Grenal da Libertadores da América. Você acha que foram justas as aplicações das punições aos jogadores expulsos? E ficou alguma rusga mal resolvida no Grenal da Arena, ou é uma oportunidade que vocês terão para mostrar que aquilo foi superado, que aquilo foi um erro que aconteceu, pessoal de cabeça quente, e que a partir de agora é 0-0 e bola ao centro? Um abraço, Lomba. Olha, sobre as punições, a gente vai ter um prejuízo em campo. Também não cabe a mim dizer sobre justa ou não, porque não foi algo que foi legal. Então, assim, esse assunto a gente quer mais superar e olhar para frente. Sobre o Grenal, não tem nada. Eu acredito até que os próximos de Grenais vão... seria legal a expressão dos jogadores de apaziguar e de clima de paz, né? Eu acho que seria legal uma boa demonstração e eu acredito que é isso que vai acontecer. E a gente está, como você falou, se preparando. Sabe que no Gauchão tem Grenal, na Libertadores tem Grenal. No Gauchão temos que garantir a classificação. E passo a passo. A gente não tem pensado muito no jogo em si, a gente tem pensado em se preparar com calma e tranquilidade, mas também buscando a nossa maior capacidade, né? Investindo aqui nesse tempo que nós temos para recuperar o nosso máximo, né? Bom dia, Lomba, tudo bem? O Inter fez recentemente uma série de renovações, né, no elenco, a última delas com o Rodrigo Dourado. Eu sei que você tem contrato até o final de 2021, tem tempo ainda para negociar qualquer renovação, enfim, mas eu te pergunto, por já ser um líder do elenco, por estar adaptado a Porto Alegre há bastante tempo, por tua família estar adaptada a Porto Alegre há bastante tempo e pelo papel crescente que tu tem no Inter, tu pensa em, de repente, se aposentar aqui no Inter lá na frente, fincar raízes e se aposentar no Inter? E aproveitando também, no domingo a RBS TV vai retransmitir a final do Mundial do Inter em 2006. Queria saber se tu vai assistir ao jogo no domingo, vai tirar um tempinho para ver o jogo, para ver a baita atuação do Klemer contra o Barcelona e também se o Klemer acaba sendo uma inspiração para ti também aqui no Inter. Obrigado, Lomba. Um abraço. A gente fica feliz que o Inter tá mantendo esse grupo, né? Jogadores importantes. Sobre o meu caso, eu sou muito feliz aqui, atingi o ápice da minha carreira, a minha família é muito feliz aqui, eu ainda tenho um contrato com um tempo bom, mas pela essa alegria, pela essa felicidade de poder jogar num grande clube, um clube, como você falou, campeão mundial, estou sempre aberto, né? Mas eu creio que eu tenho um bom tempo de contrato e tenho esperança, né, expectativa que esse ano vai ser um grande ano. A gente tem trabalhado para isso, então a gente tem confiança no nosso trabalho. Sobre a final do Mundial, vamos tirar um tempinho, né, domingo, vai ser legal poder assistir ali. E o Klemer, eu conheço o Klemer há muito tempo, né?
E a atuação dele na final do Mundial foi espetacular. Grandes defesas, né? Aliás, acho que ele foi peça fundamental, né, nessa conquista do título. E eu gosto muito da personalidade do Clemer, né, de encarar o jogo com muita seriedade. E isso foi... Aquele grupo era um grupo muito dedicado, né, muito focado, né, nas lideranças. Né? Eles tiveram Fernandão e Yarley, e a Bolívar, né, a própria zaga era uma zaga de muita imposição. E a gente está sempre aprendendo e observando, porque foi um time que marcou a história. Valeu!